som. Ei. Glória. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Olha o povo de Deus aqui, preparado para adorar o Senhor, aprender mais um pouco da sua palavra. Hoje, lição de número 5, a promessa de salvação é o tema da nossa lição de hoje. Essa lição das promessas é a mais importante, muita responsabilidade em falar acerca desse tema, porque nós estamos firmados nela. É por isso que nós servimos ao Senhor, porque nós sabemos que nós temos a promessa de salvação de vida, de salvação eterna. E é por isso que nós temos e é por termos essa certeza que nós estamos servindo, fazendo e seguindo tudo quanto a sua palavra manda. Amém? O texto áureo diz assim, eu vou ler e os irmãos logo em seguida podem repetir. Todos juntos, na segunda vez. Texto áureo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24, a igreja, texto áureo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Da mesma forma, a verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Cristo Jesus, a igreja. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Amém. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. É a conversa de Jesus com Nicodemos. Diz assim no versículo 14, eu vou ler o 14, os irmãos lê o 15, e assim a gente vai alternando. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. 21. Quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Glória a Deus. Esse é a nossa leitura bíblica em classe, ao qual a gente vai estar nos baseando. Ela vai ser o nosso ponto de partida. A introdução da lição diz assim: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João,
no capítulo 3, em que estudaremos a promessa de salvação, sua natureza e perseverança. Aqui o autor, o comentarista da revista, ele vai estar iniciando essa lição, esse tema, que é a doutrina da salvação, né? A promessa da salvação, a doutrina da salvação, quer dizer, na teologia, ela é denominada como a soteriologia, é o estudo da salvação, é a doutrina da salvação, onde a gente estuda os elementos, parâmetros da salvação. E aqui ele vai deixar bem claro logo no início, ó, pois a principal promessa, a salvação é dos mais importantes temas da página da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. Ou seja, não há nada que sobreponha isso. Na Bíblia Sagrada não há nada, nenhuma outra doutrina acerca de doutrina, não há nada que sobreponha, pois é a mais importante. Salvação é a coisa mais importante, é a doutrina mais importante na Bíblia Sagrada e para nós crentes. Essa lição aqui é para crente, saiba disso. E eu vou ler um negócio aqui, um texto aqui, os irmãos só escutem. A promessa da salvação nos lembra que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido, mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido entre os delitos e pecados. Eu li o quê? Eu li a conclusão da revista. O que é a conclusão? É algo que você estudou e no final você teve uma conclusão das coisas que você estudou. Então, por que eu li a conclusão? Para vocês terem uma noção do que a gente vai falar. Isso aqui é para crente. Isso aqui, essa lição é para a gente mesmo, para a igreja, para aprender a respeito da salvação, da doutrina de salvação. Não é para quem ainda não conhece a Jesus Cristo. Amém? No tópico 1, a promessa de salvação. Irmão André, por gentileza, você pode ler? Tópico 1, subtópico 1. Uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números 21, de 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona a redenção para a alma carente de salvação. João 3 ao 14 e 15. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. João 3,16. Essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeira, a de que quem crê não será condenado. João 3,18. E segundo, a de quem não crê já está condenado. João 3,18. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Amém. Aqui, logo no início, ele já vai fazer uma comparação com a passagem do Antigo Testamento de Números, onde o povo, a gente bem sabe que o povo no deserto murmurou e reclamou com Moisés, dizendo contra Moisés e contra Deus. E eles murmuraram, você nos tirou de lá para passar isso aqui no deserto? E Deus, ele vai e envia, permite, envia que várias serpentes mordessem o povo, e assim muitos morreram, muitos faleceram. E aí o povo intercede junto a Moisés, pedindo para que não acontecesse, que Deus ele curasse, ele não fizesse isso. E Deus vai e manda Moisés, faz uma serpente de bronze, e aí os irmãos conhecem a história, ele coloca lá, e todos que fossem picados, que olhassem para a serpente de bronze, assim seriam curados. Então ele faz uma comparação com o texto
do João 3, que nós lemos que é a nosso texto da leitura bíblica em classe, e Jesus, ele já, desde Gênesis, Jesus já vinha sendo apontado, ele já vinha sendo falado acerca das suas promessas de que ele iria vir, ele ia ser nosso Salvador. Claro, com uma linguagem diferente, né? Porque depois da graça, isso foi revelado. Quando Jesus se manifestou e começou a fazer som. Aleluia. E começou a fazer, nos seus 30 anos, começou a fazer, a cumprir seu ministério. Ali foi revelado de fato para o povo o que haveria de acontecer. E os irmãos conhecem muito bem. Jesus, a partir dos seus 30 anos, começou o ministério, viveu 3 anos, cumpriu o que tinha que ser feito, morreu por nós na cruz do Calvário e oferecendo isso, nossa promessa de salvação. Aí, mais um pouquinho à frente, vai dizer assim, desta forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu Filho para salvar aquele que crê. João 3,16, passagem conhecida. Por gentileza, você pode abrir, botar para mim no telão? João 5,24, por gentileza. Essa preciosa promessa traz 2 realidades, isso é muito importante. A de quem crê não será condenado, e a de quem não crê já está condenado. João 5,24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, corroborando o que foi dito aqui, que o comentarista escreveu. Quem crê não será condenado. Marcos 16, por favor. Nós temos inúmeras passagens bíblicas que vai corroborar isso, que se a gente ler todos os versículos que falam acerca disso, nós estamos bem embasados, nós estamos com uma base boa acerca de condenação e crer em Jesus Cristo, que é isso que ele vai dizer. Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E eu estava estudando sobre isso, né, e estava até conversando com a Anne. Eu falei, para falar de salvação, a gente esbarra em outras doutrinas, né? Nós temos a nossa doutrina, né? E tem muita coisa que a gente esbarra assim, que a gente fica numa discussão. Hoje mesmo eu me peguei conversando com ela, eu falei, um debate, né? E ela, pois é, amor, mas... Eu falei, mas amor, mas isso... E a gente começou a apresentar versículos bíblicos um para o outro, e um corroborava o outro, eu falei, meu Deus do céu, é bom deixar isso para lá, e vamos seguir com o que a gente crê de fato. A Assembleia de Deus da Califórnia, vamos seguir com o que a gente crê, porque os irmãos sabem que acerca da salvação é inevitável hoje, se nós formos estudar a fundo, é inevitável nós não nos depararmos com o tema, com a doutrina de arminianismo e calvinismo. Uma, ela tende com um pensamento para um lado e outra para um outro lado, mas nós nos atemos ao que a gente prega, ao que a gente crê aqui, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre isso, e é bom que a gente saiba disso. Não tem jeito, a gente vai esbarrar para falar de salvação, mas o principal, a estrela daqui, é a salvação em si, e nós vamos nos atentar somente a isso, vamos nos ater somente a isso. A obra... Alguém quer comentar alguma coisa sobre o tópico 1? Não? Deixa eu ver se eu falei tudo. Ok, falei. A obra de salvação. Irmã Ariadne, por gentileza. Subtópico 2. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral,
somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Atos 4:6, 4. Amém. Logo no início do texto, ele vai dizer assim, o Evangelho de João mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. E isso me faz lembrar lá de Gênesis, logo no início, lá com Noé, onde o povo se encontrava totalmente perdido, totalmente corruptível, e Deus... Amém, amém. E Deus, ele vai enviar, vai falar com Moisés para fazer a arca, e ali ele extermina, ele acaba com a população, com o ser humano que se encontrava naquela condição, a fim de que dali, de Noé, começasse tudo novamente, e ele vai falar, vai deixar até enfatizado, eu esqueci a referência, mas ele vai deixar enfatizado que ele nunca mais iria fazer isso. Não, pode deixar aqui também. Nunca mais iria fazer isso, nunca mais iria trazer juízo ao povo, trazer a condenação ao povo dessa forma, né? Matando o povo. E, se eu não me engano, isso foi ele falando com Moisés, com Moisés, exatamente. Não me recordo. No sentido aqui, aí aqui ele vai dizer, no sentido geral a palavra salvação, que vem do grego, soteria, traz um sentido de livramento. Aí ele vai dar algumas referências, ele vai falar de Atos 27, 34. Põe, por favor, Atos 27, 34, que é a passagem de Paulo... quando foi enviado à Itália, né, de navio, onde acontece o naufrágio de Paulo. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Mas o texto, se eu não me engano, o texto completo diz a respeito disso. Aí ele está falando de saúde. Livramento de prisão. Filipenses 1,19. Coloca para mim, por favor. Paulo na prisão. Essa aqui é a passagem de Paulo na prisão. E ele está falando justamente a respeito disso. Da palavra salvação com sentido de livramento. Portanto, exorto-vos que comais algumas... Não. Cadê? Filipenses 1,19, por favor. Porque sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo vosso socorro do Espírito de Jesus Cristo. Livramento do dilúvio é Hebreus 11, 7. Desta maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com o que recebe a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por favor, abre Romanos 10, 9 para mim, por favor. Ou seja, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador. Ou seja, não existe salvação em outra coisa, em outra forma, em qualquer outra doutrina, em qualquer outra religião, em qualquer outra coisa que seja, a não ser em Cristo Jesus. Quando estava lendo isso aqui, eu lembrei que há um tempo atrás, toda vez que eu ia falar para alguém que não conhecia Jesus, eu não falava de Jesus. Eu não sei por qual motivo, eu só falava de Deus. Eu falava, mas você tem que conhecer Deus e tal, Deus é bom, Deus salva, Deus, sabe, Deus abençoa, Deus está contigo. Eu sempre falava muito de Deus. Eu não falava tanto de Jesus. E uma vez o pastor falou, meu pastor lá do Brasil, eu orei por uma pessoa na rua, né? Uma pessoa pediu oração e eu fiz uma oração por ela e tal, orei, aí acabou de orar, eu comecei a falar e falei muito de Deus para a pessoa. Aí ele falou para mim assim, de Deus, tudo bem, ok, você não tá errado de todo, mas de Deus, até o bandista fala. Qualquer religião vai falar de Deus. Quando você apresenta Jesus Cristo
que é o único e suficiente Salvador, quando você mostra para ele quem é Jesus Cristo, fala de Jesus, o que ele fez, qual é o seu propósito, como ele veio para salvar, pagou os pecados na cruz do Calvário, morreu, a pessoa vai entender o que é Jesus Cristo, porque é ele que nos traz salvação, é ele que nos liberta. Então, não tenha cuidado. Ele falou, tenha cuidado. Apresente sempre Cristo. E eu lembro exatamente que ele falou assim, ele deu exemplo até dos muçulmanos e das outras religiões, ele falou, o povo fala de Jesus. Os próprios judeus falam de Deus, para eles é Deus. Eles rejeitaram Jesus Cristo. Então, quando você apresenta Jesus Cristo pro ímpio, e ele entende de verdade, mas não que surja efeito na hora, mas depois, se ele for procurar, se ele for de encontro ao Evangelho, tentar procurar alguma coisa acerca disso, ele vai lembrar do que você falou e ele vai entender. Não, realmente, Cristo é quem salva, cura e liberta. Ele vai entender o que é a salvação de verdade. Ele vai entender. Então, assim, isso é importante a gente entender. Dessa maneira, a salvação, propriamente dita, tem a ver com o que recebem a Cristo. Ou seja, só recebendo a Cristo que você vai ter direito, esse direito tão lindo que é o direito de salvação. Atos 4:12, por gentileza. Você pode botar para mim, por favor? Amém. Atos 4:12. Isso. Atos 4:12. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Amém. Glória a Deus. Cadê? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro homem há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele está novamente explicando, falando que, ou seja, não há salvação em outra coisa a não ser em Jesus Cristo. E, pasmem, muitos apresentam várias coisas, vários tipos de coisas, não só além da salvação, mas outras coisas, outros manjares, em nome de outras coisas, que não é Jesus Cristo. E dentro de igreja também. Porque o que acontece muito hoje é as pessoas pegarem a palavra, deturpar a palavra, mudar a palavra, para fazer a pessoa... Eu já vi gente adorando ser humano dentro de igreja, reverenciando o ser humano. E não está longe de uma pessoa achar que a salvação vem pelo ser humano. E a gente vai ver isso acontecer no final dos tempos. Vão se levantar um anticristo aí onde todos vão olhar para ele e vão falar, meu Deus, é o cara. Vão adorar um ser humano. Então, nós somos seres humanos. Isso é propício a acontecer isso com o ser humano que não tem o discernimento, que não está firmado na palavra, é levado por vento de doutrina. Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Subtópico 2, acerca da obra de salvação. Amém? Fiquei com medo não, pode falar. Então, vou seguir. O Salvador. Maleia, por gentileza. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, bem como expressa o termo grego, pode ser Salvador, Libertador, Preservador, Conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e, por isso, precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Amém. Olha o que ele vai dizer. Até marquei aqui. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado. Mais uma vez, desde lá de Gênesis, o ser humano ele já vinha carecendo desse Cristo. Ele já carecia de um Salvador. E lá, desde o Gênesis, também já se predizia que iria vir um Salvador. Inúmeras passagens nos confirmam isso. E aqui ele vai dizer, Romanos capítulo 3, 23, por gentileza. Romanos 3, 23. Exatamente.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os homens antes e depois de Cristo são pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós éramos destituídos, não tínhamos direito de nada. Mas Jesus, Deus enviou seu Filho unigênito à cruz do Calvário, fez o plano desde o início até os dias de hoje, vai perdurar até ele voltar, um plano de salvação para nós. E não tem como, não existe outra maneira de nós nos achegarmos, de nós usufruirmos dessa tão sonhada salvação, tão querida salvação, tão almejada salvação, que é o que nós queremos, estar salvos, porque eu costumo dizer assim, eu sei que tem uns que não gostam, mas eu costumo dizer que eu estou salvo. Aí todo mundo fala, mas eu sou um salvo. Amém, eu sou um salvo. Eu gosto de dizer que eu estou salvo. Na polícia, a gente gostava de falar assim, eu não sou do batalhão tal, eu estou no batalhão tal. Porque nada na vida, ela é permanente. Pelo que eu creio, eu estou na condição de salvo. Eu sou um salvo, mas eu, na peleja, indo em direção a esta tão sonhada salvação, eu estou salvo. Amém? Vocês conseguiram entender? Eu estou salvo. Eu estou salvo. Não sei se vocês conseguiram entender. Não é nenhuma heresia. Eu simplesmente gosto de levar assim, acerca dessa condição de ser salvo ou não, eu estou. Porque a palavra me embasa a dizer isso. É óbvio que nós sabemos que Jesus, quando ele vai falar aos fariseus acerca de muitos profetizarão, muitos falarão em meu nome, muitos farão maravilha, é óbvio que esse é um texto para eles, mas isso é aplicável a nós, a Bíblia é aplicável a nós. Então, assim, o texto mesmo diz, muitos farão maravilhas, ou seja, eles fizeram, não fizeram? Eles não pregaram? Eles fizeram. Tu está dizendo que fez. Não é assim, muitos tentaram fazer, não. Todos fizeram. Ou seja, todos fizeram, aplicando a nós. Nós somos cabíveis. O que eu quero dizer? Nós estamos suscetíveis a erro. Nós somos pecadores. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe. Não se acomode com isso. Hoje em dia, a hipergraça, ela está sendo muito difundida no meio cristão. Tudo pode, está tudo ok, não há condenação. Tu já foi salvo, meu irmão. Teu nome já está escrito no livro da vida. Para ti, está tranquilo. Vai aí, pode beber um pouquinho, dá um pulinho na cerca, mas cuidado, volta porque Jesus está voltando. Jesus, olha só, o reino de Deus ele não é brincadeira. Deus ele é justiça, ele é amor, mas ele é fogo consumidor, ele não deixa se escarnecer. Não adianta a gente querer brincar de ser cristão. Há pouco tempo eu falei a respeito disso. Não adianta nós querermos levar a vida de qualquer maneira, entendendo essa doutrina de salvação como algo que é na nossa vida. Cada um, conforme Deus fale com o coração de vocês, mas cada um faça uma análise. É óbvio que hoje você quer dizer que você é um salvo, e ok, eu sou um salvo. Mas quando eu penso que eu estou na condição de salvo, isso me faz ter mais diligência no meu caminhar, porque a gente pode cair, a gente pode tropeçar, a gente pode pecar, e a gente está suscetível a isso. Ou seja, há condenação. Não é porque é crente, não é porque aceitou Jesus, recebeu Cristo, o Espírito Santo, fala em línguas, roda, cura, batiza, que não vai cair. Se for para cair, vai cair. Quantas pessoas não têm essa experiência? Eu já vi várias experiências dessas na minha frente, de pessoas que faziam de tudo, mas caíram. Ou seja, não... Por isso que eu li a conclusão da revista. Vocês lembram da conclusão da revista? Diz exatamente isso. Porque a gente começa a estudar sobre isso e tende a achar que é tudo tranquilo. Está salvo, está tudo certo. E não é isso. A gente tem que andar em diligência, a gente tem que andar com retidão, seguindo a palavra, buscando a Deus. Se nós não nos encontrarmos naquele grande dia como varão perfeito, como servos de Cristo,
Jesus volta, leva a igreja e tu fica. A gente fica. Eu abri essa aspa aqui, mas pode falar. Exatamente. E você fala sobre aquilo de aceitou Jesus uma vez, já é salvo automaticamente? Sim, o que acontece? Não é que não é salvo, você é um salvo. Só que você, quando vive na condição de eu estou salvo, entenda o que eu quero dizer, não é que você não é salvo, você é salvo. Mas quando você está na condição eu estou salvo, é uma condição que você está ali. Porque se eu disser para vocês assim, se Jesus voltar hoje e você estiver em pecado, você vai para o céu? Você vai responder para mim, eu conheço a palavra, não. Pelo que eu conheço, se eu não estiver em pecado, cometendo pecado, eu não vou ao céu. Ou seja, se há condição de você não ir para o céu, você está um salvo. Eu não sei se vocês conseguem entender. Essa é o modo de pensar a respeito disso. Todos aqui somos salvos, fomos justificados, somos salvos. Mas nós estamos em condição disso. Entendeu? Nós estamos caminhando. A palavra vai dizer isso, a gente vai ler ainda isso a respeito disso aqui. A santificação, que a gente vai falar um pouco mais na frente, ela é um processo. Por quê? Ninguém vem aqui e já chega aqui santo, irmão. Vai chegar aqui, Deus vai limpar, Jesus vai limpar, vai pegar, vai tirar carrapicho, vai cair de novo, vai sentir fraco, vai cair, e vai indo, tropicando, e vai indo. Por quê? A vida do crente é isso, irmão. A gente tem altos e baixos, o inimigo ele não brinca, ele vem, tenta, a gente fica fraco, mas a gente está com Jesus, graças a Deus por isso, Jesus nos levanta de novo. Às vezes, quantas vezes esse mês atrás aí eu passei muito mal, e eu fiquei muito mal espiritualmente mesmo, muito mal. Ou seja, nós devemos andar em retidão, não podemos brincar, a gente está em curso para algo que vai acontecer, que nós cremos que vai acontecer. Não viva de qualquer maneira. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos que viver em retidão, buscando a Cristo, seguindo dia após dia. É todo dia. Amém? A gente vai continuar, a gente vai falar isso mais à frente. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Pode falar. Sim. Como achar a resposta nessa situação? Foi exatamente isso que eu falava com a Anne. E hoje isso é uma grande discussão no meio cristão. Porque, embora você esteja expondo dessa forma aí, mas isso é basicamente, sabe o quê? É você pensar assim, eu não posso fazer nada por minhas mãos. O sacrifício foi de Jesus, ele pagou o preço, isso não depende de mim e de você. Ok. Mas não depende de nós em quê? Em obras em quê? Porque a gente tem que analisar. Porque se a gente pensar dessa forma, e eu não estou dizendo que está errado, mas assim, é uma doutrina. Se a gente pensa dessa forma, a gente acaba falando assim, não, está tudo bem. Como você identifica que você verdadeiramente mudou? Não tem como, a gente todo dia está em erro. Todo dia a gente está cometendo pecado. E a gente precisa todo dia mudar. Não existe ninguém santo ao ponto de eu falar assim, poxa, todo dia eu estou bem, todo dia está tranquilo. Todo dia a gente erra, todo dia a gente peca. É claro que eu não estou dizendo que, tipo assim, eu tropecei aqui e murmurei, Jesus voltou hoje e eu não fui para o céu por causa disso. Não, eu estou falando de pecado, gente. Estou falando de pecado. Eu não estou falando de algo, de uma coisa superficial. Estou falando de pecado. Isso é para crente, que quer viver de qualquer maneira. Eu ainda dei um exemplo. As pessoas acabam querendo viver de qualquer maneira. Acha que pode beber, acha que pode fazer as coisas e voltar. E falar assim, perdão, Jesus. Vai perdoar? Jesus perdoa? Perdoa, as consequências ficam. Muitas das vezes é consequência de morte espiritual, morte física, dependendo do que seja o erro. Então, assim, isso é muito sensível de se falar. Isso é muito sensível de falar. Eu imaginei que poderia entrar nessa vertente, mas porque falar de salvação sempre vai esbarrar nisso. Sempre vai esbarrar nisso, entendeu? Nessa questão de o que você faz, o que você não faz, se tem a ver comigo a salvação, se não tem a ver comigo. É muito complicado, sabe, essa situação. Adriana, por favor. Eu tive muito por, eu acho que em Efésios fala
Sim. Mas a diferença nossa para os ímpios é que nós não vivemos na prática do pecado. Então, no nosso dia a dia, no nosso momento, a gente tem um pensamento ali que chega a pecar, por isso que o Senhor fala, vigiai e orai. Mas o ímpio não, o ímpio, ele é escravo do pecado. Sim. Então, ele vive da escravidão do pecado. Nós não somos escravos do pecado, do vício, da mentira, nós não somos escravos. Mas a gente vai vivendo cada dia, é onde entra a justificação, que é na próxima. Sim. Então, eu creio que é uma maneira muito simples de deixar que nós somos pecadores, Somos. mas nós não vivemos na prática desse pecado, nós somos escravos daquele pecado. Exatamente. Cada dia o Senhor nos justifica pelos nossos erros e cada dia nós estamos num processo de salvação, né? Então, cada dia Então, regeneração. quando ele está falando isso, ele está falando para crente mesmo. Essa lição aqui, gente, não é para ímpio, não. É para a gente. Promessa de salvação, é para quem aceita Jesus e fala assim, ó, Jesus, eu te aceito, desce as águas, fica lá, ó. O Jesus esquece aqueles pecados, todinho lá, tá tudo esquecido. Você volta lá da água, lá simbolicamente, uma nova criatura, fica tudo para trás, é para crente. Isso não é para ímpio. E ele nos alerta quanto a isso. Acho que, se não me engano, a partir desse próximo tópico vai falar muito a respeito disso. Alguma colocação? Cara, o tempo muito rápido, meu Deus. Não? Vou seguir. A natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. São 3: justificação, regeneração e santificação. Justificação, irmã Aline, por gentileza. Justificação? Isso. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo. Isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, não salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos por parte. Justificação. Marquei aqui, ó. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê. O que é isso, gente? Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê. O que é esse I? E crê. Isso é condicional. Isso é condicional. Você tem que crer. A gente está falando acerca de crer, mas tem acerca de como você deve andar também. E aquele que anda tem que andar, é condicional. Não é tipo, creu, aceitou Jesus, foi batizado, está tudo certo. Posso ir lá, entendeu? É mais ou menos isso que ele vai dizer. Ó. Vamos mais aqui, mais à frente. Vai dizer, ó, é um salvo. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Isso aqui ele está dizendo, gente, é na justificação. Aceitou Jesus como Salvador e foi às águas. Porque o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma, na minha interpretação, não é no dia a dia. Porque Deus, ele não nos vê como um pecador, como se a gente não fosse. A gente pecar e falar assim, tá tudo certo com ele. Ele não vê assim. Isso é no início, é quando você aceita Jesus. Ali ele está dizendo assim, ó, tá tudo certo, zerou. Eu não te vejo mais como um pecador, como você era antes, tá? Apagou. E aí, a partir dali, porque isso aqui, novamente, eu vou falar, é para crente. Isso não é para ímpio, ele não está falando de ímpio aqui. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Você acha que Deus te vê como se você não tivesse praticado transgressão alguma? Quando você aceita, quando você pede perdão, ele te perdoa, Jesus te perdoa. Mas as consequências ficam, a lei da semeadura, gente. Vocês estão entendendo? A minha interpretação disso é essa. Quando você peca e pede perdão, Jesus te perdoa. Não perdoa? Ele morreu por isso. Ele te perdoa como filho ou como pecador? Ele te perdoa como filho.
Mas você é pecador. Todos nós. Todos nós somos pecadores. A gente já nasceu do pecado. Nós somos pecadores. Só que, a partir do momento em que a gente peca e Ele nos perdoa, porque se não fosse assim, ninguém estaria aqui. Porque é isso que nós cremos, que Ele nos perdoa. A gente sabe que a gente é pecador. E Ele nos perdoa. O que fica não é condenação sobre esse pecado. O que fica é a consequência desse pecado. Que não tem jeito, vai ficar. Pode ser o que for, pode voltar, pode cair, pode sair da igreja, pode voltar. As consequências daquele ato vão permanecer. E isso é pessoal, é você que vai sofrer com as consequências. Não tem jeito. Vários personagens bíblicos, tipo Davi, vários personagens bíblicos sofreram pelas suas transgressões e pelas suas consequências. Deus perdoou Davi? Ele fez salmos e salmos pedindo a Deus, falando com Deus, perdoa, perdão, tem misericórdia de mim, que caia eu na mão dos homens, mas não caia na mão de Deus, porque ele é Deus. É o contrário, caia eu na mão dos homens, mas não caia na mão de Deus. É isso? De Deus, mas não caia na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. Meu Deus do céu. Muita coisa na cabeça. Deus é misericordioso. Então, as consequências foram qual? Deus não deixou de perdoar ele? Perdoou. Só que falou, tua espada não vai apartar da tua casa, teu filho vai morrer. Aquele filho vai morrer. As consequências ficam. Mas, vamos falar da graça, vamos falar do tempo de Jesus. Jesus, ele perdoa nossos pecados. Porque ele quer que a gente continue. Pô, Jesus não voltou, a obra continua. Ele nos perdoa, foi para isso que ele morreu. Mas a gente tem que seguir, continuar avançando. E, para quem pecou, vai ficar a consequência. Pode falar, Amanda. Não é para ímpio. Porque todos nós um dia fomos ímpios. Sim. Fomos alcançados. E se aqui dentro tivesse um ímpio, ele precisa ser alcançado. E às vezes tem crente que vai todo domingo para a igreja, mas está na condição de ímpio e precisa ser alcançado. Sim. E aí, 1 João 2 diz, filhinhos, não pequei, mas se porventura pecar, tens um advogado, Jesus Cristo. Então, para todos nós, crentes ou não, a salvação é o propósito de Deus para a humanidade. Sim. Independente de estar praticando o cristianismo. Deus ele tem o desejo no coração de salvar a humanidade. Aí existe uma condição da pessoa crer em Jesus, se arrepender para ser salvo. Por isso que eu acho que ela tem que abranger todos. Sim. Não entendi. De fato, ela pode abranger todo mundo. Se tivesse um ímpio aqui, estivesse ouvindo essa palavra, ela talvez, dependendo, né, ela não ia entender muito bem quando eu falo assim, que é para crente, e de fato é, porque se fala da promessa de salvação e a pessoa nunca ouviu falar disso, ela não vai entender do que a gente está falando. Se eu estou falando para ela que ela nunca ouviu, estou falando de que não foi alcançada pelo Evangelho, realmente ela vai ouvir o que eu estou falando e não vai entender. Ela vai ouvir assim, Jesus veio, morreu pelos seus pecados, você pecar, e ele te perdoa, mas as consequências vão ficar. Ela pode não entender isso, entendeu? Ela pode ficar meio assim, eu entendo. A palavra, ela é poderosa. Ela vai falar com o ímpio, ela vai falar com a gente. Mas pelo teor daqui, da lição, de tudo que está escrito aqui, promessa de salvação, é para crente, porque o acesso a isso é só para quem é crente, só para quem aceitou Jesus, reconheceu como Salvador, se batizou, aquele que crê em mim, foi batizado, entendeu? Por isso que eu falei que eu não quis dizer que, não, essa palavra não é para um ímpio. A palavra de Deus, se um ímpio estiver ali, se Deus tiver de usar, através de alguma coisa que alguém falar aqui, se eu falar, Deus vai usar e vai tocar no coração da pessoa. Mas, propriamente dita, essa lição é para crente, entendeu? Ao meu ver. Mas eu entendi o que você quis dizer. Vamos seguir. Regeneração. Irmã Érica. Meu Deus, o tempo... Apresentado no Evangelho de João 3, que manifesta na vida salva, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento no mesmo capítulo, João 3, João 6. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho mediante o poder do Espírito.
Tá aí um grande exemplo. Se tivesse um ímpio aqui ouvindo isso agora, e a gente explicasse acerca disso aqui, ele ia entender, porque é uma sessão que ele se enquadra, que ele vai falar a respeito de quê? Da regeneração. Ó, vai dizer aqui, ó, uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, ou seja, a palavra de Deus, mediante o poder do Espírito, ou seja, aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, foi às águas, nova criatura. Você está entendendo? Aí a gente poderia explicar que tivesse um ímpio aqui, ó, esse é o processo. Para essa tão sonhada salvação que a gente está estudando, esse é uma da etapa que a gente tem que passar, que o ser humano tem que passar. Ele tem que aceitar Jesus, reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, reconhecer o Evangelho de Cristo e ser batizado, e aí sim a gente entra nesse processo, da onde está dizendo aqui no tópico 2, a natureza da promessa de salvação, ou seja, da onde veio. Como é que ele surge? Como é que surge? É a natureza da salvação. É assim. Entendeu? Aqui, ó. Mediante o poder do Espírito Santo. João 16, do 7 a 11, por gentileza. Ou seja, é o Espírito Santo quem convence o ser humano de que Cristo é o Salvador, que ele tem que mudar, vários aspectos, que ele tem que mudar, que é o processo de santificação que a gente vai ver mais na frente. E é o Espírito Santo que vai mudando isso em nós. A palavra de Deus fala, vem como está. Muitas pessoas não deixam que isso aconteça, acham que não é pertinente que isso aconteça. Lá na igreja lá onde eu congregava, chegou uma pessoa lá muito atribulada, gente, mas muito atribulada. Ele já chegou na pregação gritando e tal, e aí daqui a pouco ele começou a simular um falar em línguas assim, e a gente achou até em princípio que ele estava embriagado. A gente achou que ele estava embriagado, e o pastor olhou para mim e falou, ó, se liga. Eu fiquei ligado ali, acabou o culto, não. No próximo culto, ele foi embora. No próximo culto é a mesma coisa. Não, era a pessoa que era assim. Ele estava em uma condição deplorável, mas o pastor teve o maior cuidado, o pastor teve o maior tato, chamou, conversou. Não era maluco não, gente. Era pessoa que precisava de tratamento. Vinha todo rasgado, e aos poucos, gente, ele foi mudando. Não foi porque o pastor falou, você tem que mudar, você tem que vir assim vestido aqui, não pode. A palavra era pregada, mas o exemplo que ele chegou, ele começou com o tempo, entrar naquele ambiente e ver que assim, não posso mais vir assim. E aí foi mudando. E é o Espírito Santo que vai fazendo isso conosco. Isso eu estou falando acerca de vestimenta, de comportamento, mas acerca de testemunho, de buscar Deus, é o Espírito Santo que nos auxilia. É Ele que nos auxilia, nos guia com relação a isso. É Ele quem nos ajuda. É eles que nos convence. Isso aí, é o Espírito Santo que nos convence. É Ele que nos ajuda, nos conforta. Se não fosse o Espírito Santo em nossas vidas, misericórdia de nós. Porque é Ele quem nos auxilia. Eu sinto isso, eu sinto verdadeiramente, quando eu estou muito mal, eu sinto o Espírito Santo querendo falar comigo, tipo, me ajudando, e eu, Senhor, não, sabe, eu escutei uma máxima uma vez, e eu achei interessante e eu testei. Vou falar com Deus, eu quero falar com Jesus, mas não estou ouvindo a voz dele. Aí a pessoa falou, lê a palavra. Mas eu não consigo ouvir a voz dele, lê em voz alta. É uma máxima que eu testei e é verdade, irmãos. E eu comecei a falar o Espírito Santo, eu comecei a fazer isso, a ler, não no pensamento, mas em voz alta. E aí eu comecei a sentir o Espírito Santo de Deus falando comigo através da palavra. E eu falei assim, como pode isso? Uma coisa tão... É verdade. Não está ouvindo a voz? Lê a palavra em voz alta. Você vai ouvir a voz dele. Muitas das vezes a gente está com a nossa cabeça cheia, lendo Bíblia assim, ó, para nós. E aí a gente está com a nossa cabeça no turbilhão, não entende, não tem a sensibilidade do Espírito Santo. Então, quando a gente começa a ler em voz alta, o Espírito Santo ele vem falar conosco. Ele vem e fala conosco, a gente sente isso. Amém? Oh, meu Deus do céu, orar, misericórdia. Santificação. Nicolas. Ou seja, imediatamente. Em segundo lugar,
somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Filipenses 3:21. Portanto, a obra de salvação, exposta no Evangelho de João, é completa. Então, ó, a gente falou, ó, é completo. A gente falou a respeito disso no subtópico antes desse, ou em justificação, se eu não me engano. Este processo ocorrerá até o advento da glorificação final por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante a Jesus, ressurreto, que se encontra em Filipenses 3:21. Ou seja, a santificação ela é um processo. Ninguém é santo. Ninguém pode se declarar santo. Porque aquele que se denomina santo, aquele que se denomina perfeito, Jesus já pode levar. Jesus já pode levar. A gente não pode se denominar santos. Nós estamos em processo, porque todo dia é nos apresentado, e não vem com essa não é. O inimigo, ele está de redor da gente assim, ó, bramando, só esperando uma oportunidade para entrar. Ou seja, a gente tem que estar nesse processo de santificação, buscando a Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, porque só assim que a gente vai conseguir caminhar e aguentar a peleja até o fim, aguentar a caminhada até o fim. Temos, por exemplo, a passagem que eu lembrei até do irmão André, quando pregou sobre a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. Nós estamos nesse caminho estreito. É difícil, irmão. Por que ele nos dá isso? Por que ele nos faz entender isso? Porque é difícil, o caminho e a porta é estreita, não é fácil. E como é que a gente vai conseguir fazer com que a gente chegue lá? Como que nós vamos, como seres humanos, como filhos de Jesus, filhos de Deus, como é que nós vamos conseguir chegar até o final, até o último dia, quando soará a trombeta e ele virá buscar a tua igreja, a igreja, que somos nós? Como é que nós vamos fazer isso? Todo dia nos santificando, todo dia buscando a Deus, orando, jejuando. E olha, toda vez que eu estudo sobre isso, que eu vou ler a respeito disso, de santificação, é uma paulada em mim, é uma pedrada, porque é onde a gente mais falha. É nesse processo de a gente estar buscando mais a Deus, é nesse processo da gente estar caminhando e lendo a Bíblia, orando. Ontem mesmo eu estava em oração e falei, Jesus, por que, Senhor, que eu não tenho mais nada para falar? Eu fiz uma oração de 5 minutos, irmão, já estava no silêncio. Aí eu falei, meu Deus, por que isso? Relacionamento, irmãos. Relacionamento. Falta o quê? Buscar mais. Como é que você vai ter assunto para falar com uma pessoa que você nunca viu? Como é que você vai falar? É óbvio que você não vai ter nada para falar. Você vai ficar assim, Jesus, já não fala mais nada, já enrola tudo, já volta lá para abençoa isso, faz aquilo, já não está mais tudo descoordenado. Por quê? Falta buscar. A gente tem que andar assim, porque se a gente não vigiar, irmãos, a gente pode cair. Quantos homens de Deus aí que a gente olha assim e fala assim, irmão, caiu, não acredito, mas caiu. Nós somos suscetíveis. O crente não gosta de ouvir isso. Sabe qual é a grande realidade? O crente não gosta de ouvir isso. O crente não gosta de ouvir que pode cair. O crente não gosta de ouvir que é semelhante a sepulcro caiado, por fora é bonitinho, terno azul, com risca de giz, mas por dentro está podre. Crente não gosta de ouvir isso. Não gosta. Uma vez meu pastor falou assim, morreu, amém, já tá com Jesus. Eu falei, quem falou? Falei, não sei disso não. Ele falou, mas como assim? Eu falei, pastor, o senhor quer dizer que a gente crê, né? Que tá. Que a gente crê, ok. Porque até então, o ladrão da cruz me faz pensar isso. Que se ele, no último momento de vida, naquela cruz, ele teve a oportunidade de falar assim, Senhor, eu te reconheço como Jesus. Esse aí, esse merece, mas esse aí que vocês estão falando dele, não merece isso não.
Quando eu olho para o ladrão da cruz, eu falo assim, se ele conseguiu pedir perdão e se arrependeu no último momento de vida, por que não a gente não pode cair? Porque a gente não sabe o dia nem a hora. A gente não sabe nem o que vai acontecer no nosso dia de amanhã. Entendeu? Então, assim, eu sou bem rigoroso comigo. Eu sou rigoroso comigo. Eu penso dessa forma. Porque eu quero ter a consciência de que eu sou um ser humano falho. Sempre, todos os dias. Todos os dias. Eu quero acreditar nisso. Alguém tem alguma coisa a acrescentar de santificação? Não? Vou seguir aqui para o tópico 3, senão não vai dar tempo. A promessa e a perseverança de salvação. A base da promessa de salvação é Cristo. Carla. Amém. Então, Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios 1:4. Por gentileza, você pode abrir João 20, 29? Base da promessa de salvação é Cristo. Ou seja, já falei isso lá no início, né? É Cristo, é somente em Cristo que nós temos acesso a tal salvação, a tal doutrina de salvação que a gente estuda. Somente em Cristo que nós podemos alcançar isso. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Por que eu pedi para abrir isso? Porque acerca do crer, nós não vimos a Cristo, irmãos. Eu falei isso há um tempo atrás, nós não vimos a Cristo com os nossos olhos, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo, nós podemos sentir e entender que é o Espírito Santo que fala conosco, que está operando em nós, mas nós não vimos Cristo. Então, o próprio Jesus vai dizer a Tomé, bem-aventurado são os que não viram, mas creram. Ou seja, nós somos pecadores, nós não conhecemos a olho nu, nós não conhecemos, mas nós cremos. Olha a importância disso. Olha a importância disso. Olha como isso é tão importante. Nós adoramos um Cristo que a gente só sabe que Ele é, mas nós nunca vimos. E quando eu falo só sabe, não em condição de quantitativo, mas nós, de fato, sabemos que Ele é o Cristo. Mas nós nunca vimos. Talvez você só vai parar para refletir a respeito disso quando uma pessoa falar assim, por que você segue Cristo? Por que você segue Cristo? O que você me dá de prova? Ela vai fazer te exercitar a explicar para ela o porquê disso. Então, isso me deixou muito, muito pensativo quanto a isso. O crer. Isso, exatamente. Então, é por causa do Espírito Santo, a gente falou isso lá. É o Espírito Santo que nos auxilia. O que seria de nós se não existisse o Espírito Santo? O que seria de nós? A gente não sabe nem... Eu vou falar. Exatamente. Eu enviarei o Consolador, exatamente. Então, assim, João 1, 11, 13. Eu tenho que ler essa referência também que eu coloquei aqui. João 1, do 11 ao 13. Meu Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Até o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somos filho. Ele nos escolheu para participar, para sermos participantes dessa tão almejada salvação, de vida eterna. A salvação, ela nos remete a isso, a vida eterna.
Salvação é a melhor coisa a se pensar para nós. Eu, quando penso em salvação, me remete à vida eterna. Porque eu sei que esse corpo aqui, ele vai deitar, ele vai ao pó, da onde ele veio. E para onde eu irei? Para onde irei meu espírito? Para onde irá? Então eu fico muito feliz ao pensar nisso. Sou muito grato a Deus e por Jesus e por essa obra que ele faz por nós. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Olha esse versículo, eu nunca tinha me atentado. Olha onde fala, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós só estamos aqui porque Deus quis. Leva para Jeremias, que fala que mesmo antes do ventre da sua mãe eu já te conhecia. Né? Desde o Gênesis. E nós somos um projeto de Deus desde o Gênesis. O Adão caído, ele caiu, ele pecou. E Deus sempre viu a necessidade, desde antes do Gênesis, de um Salvador, porque ele viu que a gente era assim. E aí o que ele faz? Ele prepara toda essa obra até a vinda do Filho, até ele enviar o seu Filho. Jesus pagou um alto preço de sangue, de dor. Olha, ele sofreu. Eu estava refletindo sobre isso em casa. Eu imagino eu não pesquisei, mas quantos ossos deve ter na mão? Muitos ossos, pequenininho. E ali entrou um cravo. E quando ele foi furado ao lado dele, depois que ele foi furado ao lado dele, já foi consumado. E a palavra vai dizer que acho que é em Jeremias, se eu não, é em Isaías, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. A promessa foi cumprida. E eu fiquei refletindo sobre isso, falei, olha como é perfeito, olha como tudo é perfeito. Desde o Gênesis, tudo é perfeito que Deus faz em nossa vida. O cravo entrou na mão dele e não furou. Ele foi furado com a lança no seu lado e também não quebrou nenhum osso. Então, assim, eu falo, como é perfeito isso em nossa vida, como não acreditar, como não crer nisso. E é nisso que a gente se baseia, nesse crer. A gente tem que crer para a gente alcançar essa salvação. Isso aí, exatamente. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Vou seguir, senão o horário não vai dar, meu Deus. Falo muito, misericórdia. Apostasia individual, presbítero Genivaldo. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resistir. E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper este relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, entre aspas, apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Tá vendo? A gente demorou, mas chegou. Aqui logo nessa seção aqui de cima, na primeira, a Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-las. Se a gente pode resistir, a gente pode falar assim, não quero. Ele fala assim, ele vai falar, está falando acerca de apostasia, né, individual. Se a gente pode não resistir, uma vez que a gente já, como é que é, Fernanda? Uma vez que a gente já conheceu a Cristo, tivemos um encontro verdadeiro. Tive um encontro verdadeiro, eu oro, eu prego, eu lidero oração e tal. Mas a gente pode resistir isso em determinado momento. Isso aqui que ele está falando é para crente. Apostasia é para crente. É para quem está dentro da igreja, orando, pregando, fazendo tudo. A gente tem que parar com isso, definitivamente, de achar que a gente não pode cair, a gente não pode errar. Nós estamos suscetíveis a erro. Então ele fala assim, você pode resistir. Ele vai falar acerca da doutrina, de doutrinar, ou seja, aqueles que resistem à palavra, já não querem mais, já não aceitam mais essa doutrina, já não aceitam mais a palavra de Deus. Elas fazem de tudo, elas deturpam, elas mudam, elas não querem mais aceitar a palavra. Elas não querem. Então é nisso que vai se enquadrar aqui, ó. Logicamente, não tem como você rejeitar a salvação. Se você
Entendi. Que sim, você pode perder quando você, não quando você cai, mas quando você vive numa vida onde você cai, não reconcilia e continua vivendo no pecado, que nem a Adriana falou mais cedo, escravo do pecado. Então você está vivendo como qualquer outro mundo. Eu costumo sempre falar isso. A gente só consegue entender realmente quando a gente tem experiências. O meu pai, ninguém sabe, meu pai lá no Brasil, há mais de 15 anos com outra mulher, mas meu pai era presbítero na igreja, eu cansei de ver meu pai. Para mim, ele já tido um encontro verdadeiro com Deus um dia. Para mim, eu nunca ia ver meu pai na condição que hoje meu pai está. Eu nunca ia ver. Eu olhava para meu pai, eu sentia orgulho, eu estava do lado do meu pai quando meu pai teve a manifestação do dom de falar em línguas do meu lado. Eu presenciei aquilo, eu era pequeno, a gente ia para a igreja, meu pai fez faculdade, meu pai é formado em teologia, faculdade, 5 anos de faculdade. Então, é por isso que eu falo isso, porque o que é conhecer Jesus? Eu tive um encontro, sabe, com ok, a gente pode ter, hoje talvez eu posso olho para o Nicolas e falo, o Nicolas teve um encontro com Deus, mas isso não exime ele de cair no futuro, entendeu? Esse é o meu pensamento. Gente, 8h25, misericórdia. Rápido, porque vamos correr porque eu falo muito. Misericórdia. Da apostasia é interessante porque o que leva a pessoa à apostasia é o próprio pecado. Por exemplo, é como o irmão já citou aqui. Você aceitou Jesus, agora você está reunido, está lavado, né? Aí você prega, ora, dirige culto, enfim. Mas acontece que você começa a ter mau hábitos. Começa assim, geralmente. Pecados. E aonde esses pecados, eles vão ficando na sua mente. É uma ferida. E aí, isso já para você não há mais importância. Né? É um pecado, mas para você é irrelevante. Entende? Aí entra a apostasia, porque aí você não começa a aceitar mais a palavra. Exatamente. E aí o apóstata, para esse aí já não tem mais jeito. Exatamente. E aqui ele vai dizer... e ele vai dizer aqui, na ordem que está aqui, que a apostasia moral, ou seja, que é dos seus princípios, é do seu viver, do seu agir, da sua conduta, do seu testemunho, ela vem depois disso. Ou seja, ele só botou nessa ordem, mas eu entendi o que o senhor falou. É como uma ferida. O cara é santo. Aí vem o mosquito e pisca, vem o bichinho lá e morde. E aí não cuida, vai virando uma ferida maior. É o passarinho que pousa e você deixa fazer ninho. Exatamente. E aí entra a apostasia, porque a pessoa já não resiste mais, enfim. Abandono agora, isso é denominado apostasia, que implica em uma rebelião contra Deus. Abandono proposital da fé, que uma vez nos foi entregue. Ou seja, quando a gente já não está mais... suscetível a ouvir, suscetível a seguir a palavra, as doutrinas da igreja, da palavra de Deus, não vou nem falar da igreja, da palavra de Deus. Quando a gente cai nisso, a gente já está em apostasia. Hoje eu falo, porque eu converso com ele, essa semana eu conversei com ele, o meu pai é um exemplo de um apóstata. Hoje ele, por todo o conhecimento que ele tem da palavra, ele usa a própria palavra para ir contra a palavra, o sistema. Porque ele conhece a palavra. E ele ainda acha bonito isso. Ele fala assim, eu já estive lá. Eu conheço a palavra. E se você vai corroborar, ele pega um versículo e muda tudo. E aí, quando você identifica isso, ele pega uma passagem bíblica e aplica ao bel prazer dele, você identifica isso. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena discutir. Porque só o Espírito Santo pode mudar. É você orar, porque o Espírito Santo é quem vai mudar a pessoa. Não adianta você querer lutar. Se discutir é pior. E eu já tentei isso, eu sei como que é. Então ele se encontra nessa condição. Subtópico 3, rapidinho, falta 2 minutos. A promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza. Aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:23. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem
em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor mediante um relacionamento pessoal com Cristo. Novamente, eu leio isso aqui, não tem como dizer. Tudo é condicional. E tem gente que teima em achar que não é condicional, que é tranquilo. Não é, mano. Tem uma condição. Aqui ele vai dizer, e mediante a um relacionamento pessoal, ou seja, você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que ter um relacionamento. Você tem que buscar, você tem que continuar. Imagina, você aceita Jesus, vai às águas, vai para casa. Já tive experiência disso aqui, irmão. Não fica firme, não adianta. Abandona, apostata. Eu não posso nem dizer que a pessoa vai apostatar da fé, porque ela não conheceu nada. Eu conheço pessoas que conheceram Jesus uma semana. Pastor, vamos batizar. Batizou. Aceitou Jesus e batizou com uma semana. Hoje bebe cerveja em festa e está no mundo normal. Por quê? Não teve uma base, não aprendeu doutrina nenhuma. Não aprendeu nada. Então se apostatou, não adianta. Não tem para onde... É condicional, não adianta. Estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 João 5,13, por gentileza. Olha, eu acho interessante o que o Paulo diz. Mas de ambos os lados estou em aperto. Ou seja, imagina a dificuldade que é para um homem do calibre de Paulo, o bandeirante da fé, né? O bandeirante da fé cristã. Ele desejar estar com Cristo, partir. Olha o ponto que... Olha só. E tem gente achando que pode viver de qualquer maneira. João, não. Sim. Não, o apóstolo, estou falando do apóstolo Paulo. As palavras, mas ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Ou seja, ele deseja estar com Cristo porque ainda é muito melhor do que ele passa. Não sei qual o versículo. Acho que é Filipenses 1:23. Filipenses 1:23, se eu não me engano, não é? Está aqui na revista. Agora, o João 5,13. Estas coisas vos escrevi. Os que credes no meu nome, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Ou seja, é somente pelo Filho de Deus. Salvação, vida eterna, é somente por Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Não adianta você ouvir em qualquer outro lugar e não acha estranho falar isso, porque tem crente que não escuta e acaba acreditando em outra coisa. Eu não consigo entender, eu sinceramente não consigo entender como crente deixa de ser crente e vai para o espiritismo. Não consigo entender, eu não consigo, foi crente, eu não consigo entender. Então, assim, é isso, no mais... Eu tinha muita coisa para falar, muita coisa na minha cabeça, muita coisa escrita, só que, como eu falo muito, e eu abro uns parênteses aqui que eu não consigo sair dele, de jeito nenhum, a gente acaba tomando um pouco mais de tempo, mas se eu deixei a desejar em alguma coisa, eu peço perdão e vamos estar aperfeiçoando aí para as próximas oportunidades. Eu agradeço a minha oportunidade, pastor Campanha, por gentileza. Conclusão, rapidamente. Perdão, pastor. Irmãos, maravilha de aula. Eu sei que a aula é muito abrangente, é discutida nos melhores seminários, onde há uma dúvida que eles nunca vão chegar com um acordo, mas isso é bom para a gente refletir. É bom que os irmãos saiam daqui hoje refletindo em 4 coisas importantes sobre essa doutrina. Repita comigo. Justificação. É quando nós cremos que Jesus é o Salvador, somos pecadores. Aqui é o ponto inicial da salvação. Segundo, repita comigo, regeneração. É quando o Espírito Santo faz de mim uma nova criatura. Terceiro, repita comigo, justificação. É quando eu sou santificado a partir desse novo nascimento. Até quando? Até o dia em que eu partir, ou até o dia que Jesus voltar. E em quarto lugar,
Repita comigo, glorificação. É quando nós estaremos no estado eterno com Deus. Em resumo fomos salvos no passado, no ato da justificação, da prisão do pecado, porque nós éramos prisioneiros do pecado. Estamos sendo salvos no presente do poder do pecado, por causa da justificação. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado, porque quando nós alcançarmos a glorificação, o pecado não existirá mais. Amém? Então, o conselho que eu deixo é, todos os dias, ande no caminho da santificação, até que chegamos à estatura de um varão e de uma varoa perfeita na presença de Deus. A nossa conclusão diz assim, se os irmãos quiserem ficar em pé, vai descansar as pernas, diz assim, a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus. Isso é mérito dele, não nosso. Que estende a sua mão ao pecador perdido. Há um convite, Jesus diz, vinde a mim todos os que estão descansados e eu vos aliviarei. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados, Efésios 2:1. Amém? Vamos estar orando. Sobre a regeneração, acho que a lição 7 vai estar falando mais sobre o novo coração. Então lá nós vamos aprender uma lição toda sobre esse processo chamado regeneração, novo nascimento, novo coração que nós recebemos de Deus. Pastor, o senhor vai orar? Amém. Oremos. Pai Deus, nós te louvamos por esta aula maravilhosa, Senhor, o qual nós entendemos, Pai, o processo e o teu grande amor para com as nossas vidas. Nos ensina, nos admoesta, nos corrige, nos confronta todos os dias, Pai. Se há alguma coisa que há em nós que não te agrada, que ultraja o teu Espírito Santo em nós, Pai, pedimos que o Senhor venha nos dar força para lançar fora, Pai, tudo aquilo que impede a tua glória em nós. Nos leva no caminho da oração, no caminho da humildade, nos dá um coração, Pai, sensível à tua voz, para que nós venhamos, Pai, ser obediente no caminho da santificação, Pai, porque este processo, ele durará até o tempo que nós seremos glorificados recebendo um novo corpo. Pai, abençoe poderosamente esta igreja, abençoe poderosamente a nossa escola bíblica, dai cada dia mais temor ao teu nome, dai-nos cada dia mais sabedoria para entender e compreender a tua palavra, para que possamos colocar em prática e agradar o teu nome. Assim pedimos e assim te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado.